Franklin Santana Santos, ele é médico geriatra, com pós-doutorado em psicogeriatria pelo Instituto Karolinski, na Suécia, e formação complementar em saúde e espiritualidade pela Duke University dos Estados Unidos. Ele é coordenador dos cursos de tanatologia e educação para a morte e do curso de formação multiprofissional de cuidados paliativos na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Editor dos livros A Arte de Morrer, Visões Plurais, Cuidados Paliativos, Discutindo a Vida, a Morte e o Morrer. É uma pequena biografia resumida, mas destacamos o mais importante. Bem, com vocês então, Franklin. Franklin, vamos lá? Aproveitem. Olá, muito bom dia a todos. Fico feliz que várias pessoas ficaram para discutir o tema comigo. Normalmente as pessoas fogem de discutir morte e morrer. Não é um assunto dos mais populares. Realmente eu tenho uma experiência, mas eu acredito que cada vez mais as pessoas estão dispostas a vir a discutir, a aprender um pouco mais sobre a questão da educação para a vida e para a morte. Eu gosto, antes de introduzir ou começar a palestra, fazer um pouco de um pré-aquecimento. Não se preocupe que é uma aula teórica, não tem a parte prática. E nós, então, vamos assim, vocês têm ideia de quantos brasileiros morrem por ano? Todo ano no Brasil. Quantas pessoas morrem? 1 milhão de brasileiros morrem todos os anos. Destes, quantos vocês acham que são crianças, adultos e quantos são velhos? Por porcentagem, assim. Quantos são os velhos? 60% dos brasileiros são idosos que morrem. Mais de 60 anos. Quantos adultos? Adultos que eu digo de 19 até 59. 32%. E 8% menos de 19 anos. Ou seja, todos os anos no Brasil, a despeito das pessoas falarem que não é natural crianças morrerem, 82 mil crianças ou adolescentes morrem no país. Então a gente vê que a morte não poupa nenhuma faixa etária. E é natural, tanto é natural que as pessoas morrem. Se não fosse natural, as pessoas não morriam. Na verdade, pode ser não comum, é diferente entre comum e não comum. Outra pergunta que eu gosto de fazer sempre para vocês, quem já pensou aqui na própria morte? Agora, quem tem medo da morte? Em geral, a maioria das plateias, seja plateias leigas ou plateias específicas de profissionais da área da saúde, quando eu faço essa pergunta, quem tem medo da morte, em geral, as pessoas não têm medo da morte em si. Aí eu faço uma outra pergunta. Quem tem medo da maneira como vai morrer? Aí a maioria tem. Aí eu sempre pergunto assim, por que será que as pessoas têm medo, né, da maneira como vai morrer? Porque está implicado aí não na questão da morte em si, mas o processo em si do morrer. E normalmente esse medo do processo do morrer está associado com o medo da dor, do sofrimento. E essa dor e esse sofrimento, ela pode vir de várias maneiras, não necessariamente do ponto de vista físico. Então, a nossa proposta é tentar resumir 180 horas do curso em 45 minutos de aula. Eu vou tentar esboçar algumas coisas, falar algumas coisas, claro, mais no sentido de reflexão, para que vocês possam pensar sobre outra perspectiva. Introduzir a questão da morte e do morrer no dia a dia, na rotina de vocês, porque a morte é um assunto, infelizmente, ainda tabu, mesmo dentro de nossas casas, mesmo dentro das nossas profissões. Nós não abrimos espaço para discutir as questões da morte e do morrer, a despeito da morte ser universal, ser uma realidade, como todos dizem, um jargão da vida, a maior certeza da vida. Ou seja, é uma certeza que as pessoas não sabem quando vai acontecer. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer, imaginem
que vocês têm 6 meses de vida. Pensem em 3 coisas que vocês passariam a fazer e 3 coisas que vocês deixariam de fazer. Não precisa falar para mim. Podem só pensar, elaborar. Só não vale deixar de trabalhar, a não ser que você seja rico. Você vai ter que comer, vai ter que pagar as contas de qualquer sorte. Pense em 3 coisas mais assim, realmente que você considera prioridades. Aí depois a gente vem e aí pode diminuir o tempo. Normalmente eu faço isso num exercício, numa escala que a gente possa escrever, enfim, mas aqui devido à exiguidade de tempo eu não vou fazer dessa forma. Pense agora em 3 meses. Você tem só 3 meses. 3 coisas que você passaria a fazer, 3 coisas que você deixaria de fazer. É só para ver a questão da relatividade do tempo, se você priorizaria coisas que você antes faria e outras que você não faria. E depois eu tento imaginar 24 horas. Você tem só 24 horas e pense em 3 coisas que você passaria a fazer e 3 coisas que você deixaria de fazer. O que eu quero dizer com isso, então? Aí a gente tem uma outra pergunta final. Me dê uma garantia de que você não tem 6 meses de vida. Nenhum. Portanto, gente, educar para a morte é educar para a vida. Para o presente, para o agora. Porque eu não sei quando a morte vai me atingir. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Quando eu estiver bem velhinho. Todos nós, no fundo, alimentamos uma fantasia de que todos vão morrer com 90 anos, bem velhinho, em casa, cercado da família, de uma doença que não leva a sofrimento e, de preferência, quando deitar, à noite, acorda à noite. Essa é a fantasia que a maioria de nós alimentamos com relação à perspectiva da morte. Mas se a gente for ver, na realidade, nessa estatística que eu mostrei para vocês, de 1 milhão de brasileiros mortos todos os anos, vocês sabem do que os brasileiros morrem? Ou seja, do que vocês provavelmente vão morrer, porque vocês são brasileiros também? É através das estatísticas. Né? Infelizmente, as pessoas querem fazer essa fantasia se tornar realidade, mas ela não vai acontecer. A maioria dos brasileiros, hoje em dia, são 3 causas principais do carro-chefe que levam a questão da morte de morrer. A primeira causa é que a maioria dos brasileiros estão morrendo de doenças cardiovasculares, ou seja, eles morrem de derrames, com linguagem popular, infartos ou insuficiência cardíaca secundária a doenças do coração, por múltiplos motivos. Essa é a primeira causa, ou seja, 1/3 de todos nós que aqui estamos, se nós não modificarmos o nosso estilo de vida, provavelmente nós morreremos de doenças cardíacas. 1/3 de nós morrerá de doenças pulmonares, que é o que a estatística está mostrando. E 1/3, ou seja, 1/3 de cada um de nós aqui, quando eu falo isso as pessoas se chocam, mas é a realidade, vai morrer de câncer. É o que as estatísticas têm mostrado. Então, a gente cria, eu tiro a fantasia e trago os dados da realidade. Ou seja, nós vamos morrer, provavelmente, com doenças, infelizmente, com doenças crônicas de longa duração. Essa fantasia da morte de 90 anos, que dorme, acaba morto, né? Não é a realidade do nosso dia a dia. E, portanto, alimentar uma fantasia só nos vai trazer dor, decepção e dificuldades no futuro. Inclusive, não só para nós, mas daqueles que amamos, daqueles que convivemos também. Portanto, sair desse mito, dessa fantasia e vir para a realidade é a proposta da educação para a vida e para a morte, que tem 2 objetivos. Um é vivermos mais e melhor agora, o presente. O passado, gente, já foi, você não modifica. O futuro não existe. Onde eu posso intervir para melhorar a minha vida? O presente é o aqui e agora. Quando eu fiz essa pergunta para vocês, 3 coisas que vocês passariam a fazer, 3 coisas que vocês deixariam de fazer, vocês estão fazendo isso? Se não estão fazendo, por que não está fazendo? O que impede vocês de fazer isso?
Porque o nosso objetivo durante a vida é sermos felizes. Todo mundo aqui procura felicidade. Ninguém procura dor, sofrimento. Se, de repente, a felicidade de vocês consiste em ganhar dinheiro, nada contra. Quer ganhar dinheiro? Tudo bem. Faz você feliz? Então, invista nisso. Se isso não te faz feliz, se isso é só um meio, então a gente tem que repensar as nossas ações cotidianas. Nós temos que pensar o nosso dia a dia. Porque nós estamos investindo o nosso tempo, e esse tempo é limitado, em coisas que não nos trazem a felicidade. Portanto, o objetivo parece até coisa de autoajuda, né? Mas não é autoajuda. É o que eu observei ao longo dessa questão das emoções e como é que nós nos educamos ou tratamos a morte. Uma grande fantasia, eu vou mostrar para vocês um vídeo, que principalmente o pessoal da área da saúde acha que a morte, a gente vai se viver a morte, ou queria que a morte fosse sempre desse jeito. Vamos ver se eu... Tecnologia é difícil, mas eu acho que vou. Força. É a primeira vez que eu estou... Para que esses finais sejam é aqui, né? Aí, agora foi. Nós vamos fazer de tudo para que a gente sempre tenha finais felizes, quando esses finais felizes é possível. Só que a gente tem que entender que a morte faz parte da vida. Seja uma hora você tem que morrer de alguma coisa. Não dá para ficar aqui com a semente, né? Então, a gente tem que entender também, e essa é uma mensagem para os médicos, profissionais da área da saúde, de que nós devemos ter a sabedoria de entender de quando a morte vem e ela vem para ficar. Óbvio, nós vamos lutar quando é possível. A partir do momento em que eu não tenho condições de prolongar essa vida, e que ao prolongar essa vida, eu vou muitas vezes trazer o sofrimento e a dor, que é o processo que a gente chama de distanásia, ou seja, manter a vida das pessoas às custas do sofrimento dessa pessoa. Ou seja, não há mais qualidade de vida. Eu mantenho a vida a toda força. Passo droga, por exemplo, está no plantão. É comum isso dentro da medicina. No meu plantão, esse paciente não morre. Ele morre no plantão do outro. Então, eu entubo, eu passo intrancate, eu passo droga, ele vive mais uma semana. Mas será que vida foi essa uma semana? Será que teve sentido, significado essa vida mais uma semana? Então, tudo isso nós devemos nos perceber. E, às vezes, não é só uma angústia e uma aflição do profissional da saúde. Muitas vezes é uma angústia da família. Então, às vezes, a família pressiona o profissional da área da saúde para que mantenha aquela pessoa viva. Mas será que ela está viva mesmo? Eu não estou dizendo aqui a questão da eutanásia. É diferente. Eutanásia é quando eu injeto uma medicação, eu retiro algum procedimento e apresso a morte da pessoa. Isso é crime no Brasil, é ilegal do ponto de vista médico, é antiético, e não é o que a gente quer. O que a gente quer é um outro processo, que é o da ortotanásia, ou seja, é entender que uma doença que chegou à sua fase final vai matar aquela pessoa. Mas eu associo a essa doença o melhor dos cuidados possíveis para que essa pessoa morra com o mínimo de sofrimento, o mais autônoma possível, consciente de preferência, rodeado dos seus familiares, atendidas nas suas necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais. Essa também é outra proposta chamada de cuidados paliativos, que também está inserida dentro do contexto de discussão de morte e morrer. Eu vou deixar esse filme da Susan Boyle para o final, porque a palestra é grande,
E eu não sei se eu vou ter tempo para mostrar esse vídeo. Então, vamos começar aqui. Aqui. Eu não sei como é que passa o próximo. Vai passando aqui. Né? Então, eu começo sempre essa palestra com uma frase do Philippe Herrier. O Philippe Herrier foi um historiador francês e eu gosto muito dele. Ele estudou como a sociedade ocidental vem trabalhando a morte e morrer nos últimos 1000 anos. Ele pegou desde o ano 1000 até o ano quase 2000, como a sociedade ocidental trabalhou, lidou com a questão da morte e do morrer. E ele fala o seguinte, não é fácil, e não é mesmo, lidar com a morte, mas ela espera por todos nós. Deixar de pensar na morte não a retarda ou evita. Pensar na morte pode nos ajudá-la a aceitá-la e a perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto qualquer outra. E é isso que eu quero hoje tentar falar para vocês aqui. Como é que é isso aqui? É mais para cá, mais para cá, mais para cá. É a setinha da direita. À direita? A seta da direita. Então, preparar-nos para a morte é uma necessidade e uma urgência. Por que a urgência? É aquilo que eu falei para vocês. Pode ser amanhã, daqui a uma semana. Eu pergunto, outra coisa, as pessoas ficam meio aterrorizadas, mas é verdade, gente. Quem hoje aqui, ao sair de casa, disse para quem vive, convive, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, eu te amo? Falou assim, eu te amo. Aí eu falo assim, qual é a garantia, novamente, que vocês têm, que vocês vão voltar para casa e vão poder dizer, eu te amo? Então, há uma imponderabilidade do viver e a gente sempre acredita, a gente sempre está projetando no futuro, mas a gente não está projetando o futuro com essa consciência de que nós vamos morrer um dia. E pode ser a qualquer momento. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos, todos os segundos, para realmente dizer às pessoas que a gente ama, que a gente as ama, né? A gente fazer as coisas que realmente nos tornam felizes e fazer com que as outras pessoas também que estão ao nosso convívio sejam felizes. Essa é a proposta. Então, nós não sabemos nem onde, quando, nem como ela nos visitará, seja na nossa pessoa ou na daqueles que mais amamos ou que fazem parte do nosso convívio. Fujamos, pois, da ilusão de acreditar que ela nunca nos arrebatará, que chegará só para os outros ou que virá apenas quando estivermos bem velhinhos. A morte sempre nos alcançará. Aí as pessoas dizem assim, quando ela nos atinge, alguns reagem com certa revolta, como se tivessem sido enganados. Não é interessante, muitas vezes, que as pessoas acham que elas têm um contrato firmado com a morte. Olha, nós assinamos um contrato, certificado lá no cartório, que você só vem para mim ou para minha família quando tiver 90 anos. Mas não existe contrato nenhum, não existe nenhuma regra, não existe nada. As pessoas criam essa ilusão. Então, quer dizer, quando vem, mas não estava na hora. Como não estava na hora? Como é que você sabe que não estava na hora? Né? É imprevisível. Então, a gente sair dessa ilusão. Né? E outros falam, mas que azar. Como que é azar? Todo mundo vai morrer, então, que se fosse o seu, vai ser azar também? Então, essas questões é que a gente deve perceber que só faz nos afastar de uma proposta de educação para a morte, que vai, com certeza, trazer dor e sofrimento, que não vai nos permitir abordar essa temática. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai falar sobre educação para a morte, ou tratar de morte e morrer, as pessoas já falam logo, nossa, mas não tinha outro assunto para você discutir, não tinha outra questão melhor para falar, para pesquisar? Né? Então faz assim, o pensamento mágico, novamente, olha para você ver quanto pensamento mágico a gente alimenta no nosso dia a dia. Não vamos falar em morte não, que atrai coisa ruim. Aí então assim, vamos fazer assim, vamos falar na loto, aí de repente a gente ganha na loto também, porque se afasta pensamento ruim, atrai pensamento bom também. Então vamos falar vai sentar a loto. E a gente vê que pensamento, gente, pensar ou falar sobre esse assunto não traz nada de sofrimento nem de dor, e eu acho que é uma oportunidade que a gente tem. Muitas vezes está acontecendo um acidente, falando de morte e tal, na TV, e nós todos estamos observando o noticiário. É uma ótima oportunidade para a gente discutir na família, né?
e a gente faz de conta que não é com a gente. Não, é o outro, foi um acidente, não tem nada a ver comigo, não é aqui em casa. Então, a gente não aproveita para discutir as nossas questões, os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades diante dessa temática, que é importante. Então, se a gente não discute, muitas vezes, e é o que eu digo, acontecem acidentes, e você não sabe qual é o desejo daquela outra pessoa, porque você nunca discutiu isso, não sabe se ela vai querer, por exemplo, continuar um tipo de determinado tratamento ou não, se ela fazia quimioterapia, se ela está preparada para discutir morte e morrer, né? Então, essa questão da comunicação é importante, a gente abrir esse espaço. Então, por que nós tememos a morte? Vocês já falaram aí. Vocês têm medo disso aqui, ó, medo da dor e perda de autonomia. Essa foi uma pesquisa que o Kastenbaum, um autor americano, fez, e ele observou numa população americana quais eram os medos que as pessoas tinham da questão da morte e do morrer. Medo do pós-morte. Esse é um medo. Será que o padre falou está certo? Será que existe céu, inferno? Será que eu vou para o purgatório? Para onde que eu vou? Quer dizer, existe uma incerteza, um medo aqui. Medo da dor e perda de autonomia. Esse, pelo menos o que eu tenho visto dentro do Brasil, seja leigos ou médicos, esse é o principal medo. Quando eu pergunto para as pessoas, elas têm medo de sofrer, que o processo seja doloroso e que elas percam a autonomia no sentido de que elas não são mais capazes de decidir por elas. Que outros tomem as decisões, não respeitando aquilo dos seus desejos. Né? Medo porque estamos incertos da existência de um além, e medo da perda do ego ou do espírito. Quer dizer, a gente vai em direção ao nada. Como é que pode ser os pensantes deixarem de ser pensantes? O nada não é nem concebido por nós do ponto de vista de inteligência nem de inconsciente. Quer dizer, o nada não existe. A partir do momento em que eu crio alguma coisa, o nada tem que ter uma significação, tem que ter um sentido. Então, nós não conseguimos nem pensar no que seja o nada. Então, todas essas questões nos vêm à tona diante do processo da morte e do morrer, quando estamos lidando isso, seja da forma da nossa própria morte, ou do familiar, ou lidando com pacientes que estão enfrentando a questão da finitude. Então, lá nos Estados Unidos, nessa pesquisa específica do Kastenbaum, o principal medo deles foi da perda do ego ou espírito, ou seja, deixarem de existir em direção ao nada. E por que? Quais são os mecanismos que nós usamos diante da questão do medo da morte? Nós negamos a morte, então nós negamos discutir esse assunto, nós negamos dizer que ele existe, nós racionalizamos muitas vezes, especialmente o médico. Então, olha, o senhor, quando vai falar sobre morte e morrer, nós falamos, olha, sua mãe teve uma arritmia, uma fibrilação atrial, e nós injetamos adrenalina. Quer dizer, o que isso significa para uma pessoa leiga, uma fibrilação atrial, e nós injetamos determinada droga? Nada. Não tem sentido essa. E é um mecanismo que o médico, muitas vezes, como ele tem dificuldade de falar, de trabalhar com essa questão também, não pensem vocês, porque são médicos que estão muito bem familiarizados ou muito bem resolvidos com a questão da morte e morrer. Aliás, dentro dos profissionais da área da saúde, o que mais tem medo, e eu digo medo mesmo, a palavra propositalmente, são os médicos, porque eles não foram capacitados nem treinados, por incrível que pareça. Nós temos mais de 178 faculdades de medicina no Brasil. Se a gente for ver qual é a faculdade de medicina que tem disciplina de tanatologia ou de cuidados paliativos para discutir morte e morrer com os alunos, praticamente só estão 2 faculdades, em Itajubá, que é uma faculdade de medicina de Minas Gerais, e a faculdade de medicina de Caxias do Sul. Podem ter temas, assim, discutiu em psicologia médica 1 ou 2 aulas falando sobre isso. Em geral, as faculdades médicas nos Estados Unidos, elas dedicam de 9 a 12 horas para discutir morte e morrer. Aqui no Brasil, e sabe quantas horas de aula uma faculdade médica tem? Mais de 8.600 horas. Mesmo nos Estados Unidos, a gente vê que isso é um grande problema em discutir morte e morrer. Quer dizer, a atenção que se é devida a incapacitar, a treinar para uma realidade que vai ser praticamente o dia a dia desses profissionais é enorme. Portanto, os médicos estão atuando sobre isso de maneira completamente incapacitados, né, com vários problemas, e aí resulta em distanásia, muitas vezes em eutanásia,
dificuldades em dar diagnóstico, trabalhar com a família, dar atenção e atender as necessidades desses pacientes e da família que está enfrentando o processo de morte e morrer. E o médico também faz muito isso, ele isola as emoções. Ou seja, eu não me envolvo com o paciente, não me envolvo com a família, portanto, é mais fácil para mim lidar de uma forma técnica, e aí muitas vezes a gente vê dizendo que o médico é frio. Eu não diria que é uma responsabilidade do médico, é uma responsabilidade dos formadores do médico. Ou seja, eu não gosto de usar a palavra culpa, mas responsabilidade, ou seja, as faculdades médicas é que são responsáveis por esses médicos que aí estão com dificuldade em lidar com a morte e no morrer. E eu digo médico, gente, estenda-se para enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Tá? Então, o sofrimento físico, dor e outros sintomas, limitações funcionais e físicas. Esses são problemas que a gente tem que enfrentar e que, na grande maioria das vezes, nós avançamos na abordagem e no tratamento desses sintomas. É muito fácil, vamos dizer assim, na grande maioria das vezes, nós tratarmos das limitações. Hoje em dia é impossível, e eu diria mesmo, que ninguém deveria, mereceria morrer com dor. Nós temos drogas, nós temos medicação, nós temos tratamentos que praticamente melhoram qualquer tipo de dor que você tem. Ou seja, morrer hoje com dor é inadmissível. É inadmissível. Nenhum paciente pode ou deveria morrer com dor. E a gente vê que é frequente os pacientes queixarem nos últimos 6 meses de vida, nos últimos semanas, elas morrerem com dor. E muitas vezes os médicos não darem a medicação adequada para que esse alívio de sofrimento seja minorado. Porque há uma controvérsia de que, se, por exemplo, usa morfina, a morfina vai apressar a morte do paciente. Isso é um mito também, mas podemos sim usar. E uma vez que a gente chega à limitação de recursos, no sentido de discutir a questão da morte do morrer, nós temos sempre a última opção de sedar esse paciente. Quando eu esgotei todos os meus recursos do ponto de vista terapêutico, de controle de dor, eu ainda tenho a possibilidade de controlar a dor através de um processo de sedação, que a gente chama de sedação paliativa. Aí, obviamente, tem que ser discutido com o paciente e a família, porque uma vez que eu opto pelo tratamento de sedação paliativa, eu perco a minha autonomia e eu perco minha consciência. Ou seja, as pessoas que vão preferir ter autonomia, mas sentindo dor, ou pessoas que falam, olha, eu não quero ter dor, eu prefiro perder minha autonomia. Esses são valores pessoais de cada um, isso vai ter que ser discutido com a família e com o paciente, principalmente. Sofrimento psicológico, quando nós estamos para morrer, há muita ansiedade, luta antecipatória, medo, depressão, negação, impotência. São todos sofrimentos que, na maioria das vezes, os profissionais da área da saúde, especialmente o médico e o enfermeiro, não foram capacitados nem treinados para ver, diagnosticar e tudo, tratar esses sofrimentos que aparecem diante das pessoas que estão enfrentando o processo de morte e morrer. E observe, gente, que na hora que eu estou falando morte e morrer, não é só o paciente. Nós temos que incluir a família, porque a família está nesse mesmo processo, às vezes mais doloroso o sofrimento do que o próprio paciente. Sofrimento social, quando a gente está para morrer também muitas vezes, por exemplo, suponhamos que eu seja um pai de família, e eu seja o arrimo dessa família. Todas as pessoas dependem exclusivamente de mim. E eu estou diante de uma doença que me levará à morte. Você acha que não há um sofrimento, de uma preocupação de como é que eu vou deixar desamparado minha família, meus filhos que ainda estão por criar? Então, esse é um sofrimento social que nada tem a ver com dor, especificamente, ou com vômito, ou diarreia, seja lá o que for. Mas é um sofrimento. E eu preciso entender que esse sofrimento precisa ser minorado, no mínimo, ou então solucionado. E a gente vai ter que envolver outros profissionais, como assistentes sociais, para que possam cuidar ou tentar aliviar esse tipo de sofrimento. E há sofrimentos espirituais. Aí, então, é que a grande maioria dos médicos e profissionais da área da saúde não tem condições, porque não foram capacitados nem treinados para discutir questões de propósito e significados, relações com Deus, transcendência, busca por um significado último, afeto. Então, todas essas questões precisam ser atendidas no processo de morte e morrer. E, englobando tudo, a Cicely Santos, que foi uma médica inglesa, ela criou o conceito de dor total, ou sofrimento total, que inclui esses quatro áreas: sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. Esse é um conceito que ela criou em 1967 na Inglaterra. Isso aqui, gente, é como a sociedade, especialmente a sociedade americana, vem tratando, abordando a questão da morte
são caixões. Isso aqui são caixões de que nega a morte, ou seja, se você é uma madame, quer ser enterrada com a bolsa Louis Vuitton, aí você então fica dentro desse caixão aqui. Ou então, de repente, você é uma bailarina e quer ser lembrada como sendo sapatilha. Você usa isso aqui, ó, um exímio pianista. Ou então você bebia bastante, quer ir enterrada no saca-rolha. E se você se considerar um lixo, você se enterra numa lixeira. Então, há para todos os gostos, para todos os tipos. Isso é um sintoma da mercantilização da morte e da negação do processo de morte e morrer, onde há, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos tem o funeral home, aqui no Brasil está chegando essa novidade, onde há uma casa, que era um mortuário, né, especializada em tratar e maquiar, vamos dizer assim. Eu até não sou contra a tanatopraxia. Eu acho que a tanatopraxia, que é aquela coisa de você restaurar o corpo para que o corpo tenha uma aparência mais agradável do ponto de vista de mesmo de observar no velório, eu acho que é importante, porque é uma imagem que fica, ele ajuda no luto, no processo de ritualização. Agora, quando você quer dar uma aparência de vivo naquilo que está morto, é uma negação da morte, né? Quando você está olhando, nem parecia que estava morto. Por quê? Porque fizeram uma fantasia em cima daquilo. Aí a morte, como ela é tratada? Se a gente for ver, nas consciências primitivas, Edgar Morin, um antropólogo francês, ele fala o seguinte: nas consciências arcaicas, em que as experiências alimentares, a morte nunca era vista como um fim em si, porque o homem observava da praticidade do dia a dia. A natureza é quem dizia para ele que a morte não era o fim, porque tinha o quê? Tinha primavera, né? Verão, outono, inverno, aí vem a primavera de novo. Aos ciclos da vida, então ele entendia sempre que, assim, do mesmo jeito que existia a morte, existia um renascimento, tanto que era comum nas culturas primitivas enterrarem as pessoas na posição fetal para que indicasse um renascimento, seja do ponto de vista nessa vida física ou um renascimento em uma outra existência. Ou seja, havia um consenso das sociedades primitivas antigas que a morte não significava o fim, que havia algum tipo de continuidade nos mortos, só que os mortos eram separados dos vivos, ou seja, o morto morreu, então você vai para a sua terra, o mundo dos mortos, e a gente continua aqui nos vivos. Os cemitérios eram construídos bem distantes das cidades, para que não houvesse interface e intercâmbio com esse mundo dos vivos. Aqui aparece o primeiro tipo de morte, o medo de morte. No Egito Antigo, com a institucionalização das religiões, a gente vê um julgamento do que seria a morte ou morrer. A gente vê a deusa da justiça, com Thoth, que é o deus da sabedoria, que lidava com o livro da vida, lutava todas as suas ações, e Anubis, que era o deus do submundo. Então, aqui era colocado o coração do morto, e ali uma pena, ou seja, acreditava-se no Egito que o coração do morto possuía todos os pensamentos. Se os pensamentos fossem bons, era um coração leve. Se os pensamentos foram ruins, de acordo com a tradição religiosa, era pesado. Portanto, se pesasse mais que a pena, essa alma era então engolida pelo deus monstro devorador. E não tinha penalidade maior para os egípcios, porque eles eram todos espiritualistas e reencarnacionistas, ou seja, perder a alma, deixar de existir, era um castigo supremo. Então, existia essa penalidade, e é a partir daí que se começa a ter o medo da morte, que é o primeiro tipo de medo que a gente insere na sociedade, que é o medo do pós-morte. Aqui na Grécia Antiga, a gente vai ver que a Grécia também trabalhou com isso. Aqui é Nix, com os 2 filhos dela, que é Thanatos e Hipnos. Thanatos é o deus da morte na cultura egípcia, onde Thanatos, daí a palavra tanatologia, logia, ciência que estuda a morte e o morrer. E ali Eros e Thanatos, e diz que todos dois carregam flechas, e um dia eles dormiram numa caverna e trocaram as flechas. E aí a gente fala que a gente vê, então, jovens morrendo de verdade e velhos morrendo de amor, porque trocaram as flechinhas lá dentro da caverna. Aqui só para ilustrar para vocês, Hipnos e Thanatos, que Hipnos também, que é o deus do sono,
é uma espécie de morte onde a gente perde contato de relação com a sociedade. Era comum na Grécia Antiga morrer porque existia a lenda de que as pessoas dos mortos, a alma dos mortos iam para Hades, que era o submundo dos mortos. E quem levava a alma dos mortos era Caronte, que era barqueiro. Caronte, ele cobrava pelos serviços dele. Era comum, então, naquela época, enterrar os mortos com 2 moedas, ou uma no cada olho, na testa ou na língua, para fazer o transporte da alma deste morto para o mundo dos Hades. Aí eu falei assim, mas por que 2 moedas? Porque ele cobrava a volta dele, para vir buscar mais gente. Aí a gente vai ver na Idade Média como que isso acontece. A morte vai ser uma coisa comum, guerras, pestes e cruzadas. O homem medieval vai ter muito contato com a questão da morte do morrer e não vai haver muita dificuldade em falar ou se tratar dessa temática. Havia muitas vezes, vocês sabem que a peste dizimou quase 1/3 da população europeia, havia cadáveres muitas vezes insepultos na rua. Então a morte era muito familiarizada com o homem medieval. E há uma personificação da morte, então, como uma figura associada com uma figura meio macabra. Aí. Tem até a dança macabra. Aqui acontece um outro tipo de julgamento, de medo da morte, que é o seguinte: durante a Idade Média, a institucionalização da igreja, o julgamento final, que aconteceria só na vinda de Cristo, passa a ser feito a partir do momento em que a pessoa ia morrer. Ou seja, no momento da morte que é decidido o destino da pessoa. Então, vai estar muitas vezes na figura de pinturas medievais, um anjo do lado e o diabo do outro, dizendo as coisas ruins e as coisas boas que a pessoa fez, e é naquele momento que o destino é selado, e ele então vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, e não mais na vinda de Cristo, quando vai ter a ressurreição final. Essa é uma visão que vai perpassar toda a Idade Média. Agora, uma coisa interessante durante a Idade Média, que vocês podem observar aqui, é o seguinte, nessa foto, que é comum em todas as pinturas desse tempo. É a presença de quê? De crianças. As crianças participavam dos acontecimentos da morte do morrer. A morte não era interdita para as crianças. A gente viu que na sociedade atual, as crianças são afastadas. Vamos dizer que vão ficar com traumas psicológicos. Se fosse assim a nossa geração, pelo menos a minha geração de 40 anos, quem tem acima de 40 com certeza viveu o que eu vivi, nós participávamos de velório, nós íamos em enterros, e por isso ninguém aqui é traumatizado ou vai para psicólogo porque foi no enterro da mãe, do parente, do tio, do avô, de pessoas conhecidas. Então, a presença da criança era muito importante. E uma coisa que a gente pode observar, que começa a ter mais medo de morte e morrer, é a quebra da hegemonia da igreja, a ascensão da ciência e novas correntes filosóficas. Filipe Henry vai dizer, então, que nesse período é chamada morte domada. Por quê? Porque as pessoas morriam em casa. Quem morria em hospital naquela época da Idade Média era indigente. Está acabando meu tempo? Não, está acabando. Quem morria em casa, então, era a maioria das pessoas. Se você chamava, convidava as pessoas, presidia o seu próprio ato de morrer e você avançava nesse processo. Então, todo mundo participava e quando uma pessoa morria, toda a comunidade sentia aquela morte. Hoje em dia já não acontece mais isso. Bom, eu tinha tanta coisa para falar, mas... Atitudes filosóficas. O que aconteceu? Existencialismo, positivismo e o niilismo são correntes que vão introduzir a perspectiva do nada. Ou seja, antes do homem medieval não existia essa possibilidade. Todo mundo ia para a transcendência, ou para o céu, ou para o inferno, mas ia para a transcendência. Agora não, abre a possibilidade que você deixe de existir, ou seja, somos pensantes, somos enquanto vivos agora. A partir do momento que acontece o processo de morte e morrer, nós deixamos de existir. Eu vou avançar, então. Isso tudo está dentro do capítulo do livro, vocês podem ler com mais... Quantos minutos você me dá mais? Uns 5 minutinhos? Eu vou avançar. Aqui está tudo dentro do capítulo do livro, viu? A filosofia. Eu falei para vocês, 180 horas em 45 minutos é meio difícil. Aqui, só para vocês mostrarem como é que nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo muito mal, tanto do ponto de vista do conhecimento de minorar esse sofrimento, de como a maneira como estamos lidando com esse processo de morte e de morrer.
Aqui foi um outro medo de morte e morrer, que o Freud inicia e perpetua. Aqui é como nós estamos morrendo. Nada contra a questão da UTI, uma coisa que eu faço questão de dizer. A UTI é muito boa, maravilhosa, e ela deve ser indicada em vários momentos da nossa vida. Só que a gente tem que saber reconhecer que muitas vezes a morte faz parte do processo daquela doença e que não tem cura para aquela doença. E, portanto, nós temos que aceitar a morte. E não indicar em botar um paciente na UTI quando, às vezes, ele não tem indicação de UTI. E a UTI é para tratar a nossa ansiedade, nosso medo e nossa dor diante do processo de morte e morrer. E não para dar a melhor qualidade de vida ao doente. Para a gente pensar sempre nessa possibilidade. Então, há muitas razões para se fugir de encarar a morte calmamente. Uma das mais importantes é que, hoje em dia, morrer é triste sob vários aspectos. Sobretudo, é muito solitário, muito mecânico e desumano. Bom, eu vou avançar bem aqui. Na educação para a morte, então a gente deve começar a educação para a morte na infância, tratar da morte e morrer. Há oficinas específicas de como abordar a morte e morrer. Tem livros infantis lá embaixo, tem alguns também, né? A gente pode fazer um outro dia uma proposta de educar as crianças. Só falar como é que se fala de morte e morrer com crianças, usando livros, filmes, desenhos. Eu vou pular? Infelizmente eu vou ter que passar, porque realmente tem exiguidade de tempo. Aqui é só como mostrar para vocês como que é o ensino da morte e morrer nas faculdades médicas americanas. Aqui como que a gente tem feito o curso de tanatologia. Então, olha o que o outro respondeu. Então a gente utiliza todas as ferramentas para falar sobre o processo de morte e morrer, inclusive as questões de sobrevivência pós-morte, que a gente também inclui na discussão. Aqui a Elizabeth, eu vou só falar, isso aí eu encerro. Diante da morte do morrer, nós que vamos morrer, a família que está nos acompanhando e a equipe que está cuidando de nós podem passar por essas fases, que a Elizabeth denominou de 5 fases do processo de morrer. Uma é negação. A negação significa o seguinte: esse exame está errado. O médico pode estar errado mesmo. O médico errou também. Mas nós não aceitamos. Nós dizemos, não é verdade, vamos procurar outro médico, vamos em outro hospital, vamos em outro país, vamos em outro planeta possível para ver se encontra a cura para essa doença. Raiva. E não necessariamente nessa fase. A gente pode ficar em uma fase só, tá? Então a gente vai assim, por que não foi a minha sogra? Tinha que ser eu. A gente desconta a raiva na família, no profissional, em quem estiver próximo da gente. A gente tem que entender que aquilo pode fazer parte do processo do morrer. Ele não está contra você, ou contra você enquanto profissional. Aí o que a gente vai? Para a barganha. Então a gente apela para tudo. Vamos fazer, olha Deus, se você me deixar, eu paro de fumar meu baseado. Ou então, se você me deixar, eu dou todo o meu dinheiro para a caridade. Aí eu tento fazer qualquer negócio. Você me deixando aqui mais um bocadinho, aí vai para pagar a promessa, eu subo a escadaria toda da Penha, do Nossa Senhora da Aparecida, seja lá o que for, sai do catolicismo e vou para o espiritismo. Vai tentar, de alguma forma, barganhar essa estrada aqui. Há uma depressão que chama de luto antecipatório, ou seja, nós precisamos nos desligar. E aqui é diferente da depressão. Quando eu tiver um diagnóstico, gente, de uma doença fatal, todos nós aqui, todos absolutamente, vamos ficar tristes, deprimidos. Ninguém vai ficar feliz porque tem um diagnóstico de um câncer, de um HIV, alguma coisa desse tipo. Só que é diferente da depressão reativa, logo no início, para a depressão final. Que é essa depressão que eu preciso me interiorizar, é um momento de elaboração em que eu preciso me desconectar, desligar desse mundo. Tá? Então é importante, ele está triste sozinho, ele precisa ficar triste sozinho naquele momento, porque ele está elaborando o processo de desligamento. E a aceitação, claro que ninguém aceita a morte assim, bacana, legal, mas a gente entra no processo de aceitação. E terminando todas essas fases, tem o quê? A esperança. Por quê? A esperança é a última que morre, gente. Então a gente nunca pode tirar a esperança de ninguém. Tá? Até o último segundo a gente vai dizer, a ciência vai descobrir uma célula tronco, não sei o quê, vai ter um remédio amanhã. E é verdade. Por exemplo, o HIV até
só quer ter a proposta de educação, daí que nós começamos todo esse trabalho, que é do Herculano Pires. Aqui é uma criança expressando a dor da perda do pai. E aí vocês podem ver que é uma lápide de túmulo. E eu digo, como que é o processo de educação, então? O que é esse... o que a morte nos incita, né, a viver? E das gerações. Aqui o que Herculano falou, que a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. E outra coisa que é interessante, ainda mais numa plateia que muitas vezes é espírita, as pessoas acham que por ser espírita é educado para a morte. Educação para a morte, ou acreditar na vida após a morte, ajuda, auxilia muito. Mas esse não é o fator principal de educação para a morte. Educação para a morte, acima de tudo, é a educação dos sentimentos. É a educação de desapego, de desapropriação deste mundo e das pessoas. Essa é a maior dificuldade no processo de morte e morrer. Não está no saber na existência da vida após a morte. Mas todos nós aqui, se nós fôssemos observar, se vocês falarem assim, se vocês fossem morrer agora, nesse instante, o que vocês pensariam então? É sempre a questão do desapego, o apego. As pessoas e ao sentimento. Essa é a maior dificuldade. Claro que a gente tem que trabalhar muito a questão do sentimento. Convém, então, nos prepararmos. Então, educarmos para a morte é enriquecer nosso presente, treinar o nosso desapego, intensificar o nosso amor e projetar nossa consciência. Aqui é só um simpósio que a gente vai realizar em setembro, em São Paulo, com esses temas, que eu convido vocês. E convido vocês a penetrar melhor no meu pensamento e nos cursos, enfim, através desse endereço desses livros. Agradeço muito e desculpe não ter me aprofundado mais, mas era impossível no pouco tempo que eu tinha. Muito obrigado.